estamos a caminho mais ou menos de Vitória-Gasteiz. Aliás, estamos em direção a Vitória-Gasteiz, mas vamos parar antes, já nem sei o nome do sítio que metemos no mapa, para ir a um Lidl, comprar umas casitas para comer. Se calhar aproveito e meto já gasolina por aí, não sei, ainda tenho 3 tracinhos. Aproveitávamos a paragem porque ainda temos que esperar uns 15 minutinhos para aquilo abrir. Muito trânsito, algum trânsito à saída de São Sebastião, os tunisitos. Estas vias rápidas lembram algumas autoestradas portuguesas, assim com um bocadinho mais curvas e um bocadinho mais declives. Não é uma coisa que se veja tanto, pelo menos nós que passámos na França e na Alemanha, onde é tudo muito mais a direita. São só 30 km ou 40 até a nossa paragem, então já não falta muito. E Ares continua com o óleo mais ou menos a meio, de facto é capaz de vir a precisar, pelo que diz no manual, de uma afinação das válvulas. Parece que afinal nestes não dá para afinar, mas tirando isso está a funcionar tudo bem e continua assim nos próximos 700 km. Felizmente começamos a descer, porque aqui é que se nota que o Yaris tem um motor pequenino, um pouco binário. Íamos a 85 para aí, com o pé no fundo em quinta e o carro não queria desenvolver. E é francamente à rasca. Esta zona é um bocadinho mais montanhosa, não ajuda. E temos que esperar que este caminhão passe e baixar para os 60. Em frente. Vai de segunda. Virar à direita, em direção à rampa. Como se diz em inglês, é preciso give it some beans. Já vamos a 100, vamos experimentar meter aqui e ver se ele se aguenta. Mal, mas sim. Outro. Ah, this is interesting. O Hyundai Kona, que em Portugal teve que se chamar Kauai. Ok, agora pé no fundo. Não é que tenha feito muita diferença, mas... Estamos em terceira. E continuamos a serpentear por aqui acima, a ultrapassar caminhões. Encontramos umas bombas da Petroprix aqui em Vitória-Gasteiz, afinal viemos buscar o nosso pequeno almoço um bocadinho mais longe. Fizemos 1 hora e pouco de caminho. Antes de meter gasolina, vamos ver como é que isto está. Se calhar tem que ter a chave de ignição. 122, 713 e quase 1500 km no parcial. Ok, vamos meter gasolina. Temos a 1,23€ por litro, portanto 41€ chegar a caixa de depósito. Só levou 35 litros, o depósito destes carros é pequenino, da Sclera 42 a 45 no máximo. Agora este depósito não vai chegar para chegar a Portugal. Temos mais 5 horas e pouco, antes ainda havemos obviamente de comer qualquer coisinha aí numa área de serviço espanhola, que já comprámos obviamente, senão seria um roubo. E se calhar nesse momento aproveitamos para ter mais alguma gasolina. Agora está na hora de atravessar aqui as retas enormes, praticamente sempre a direito, em solo espanhol. E já começamos a levar com carvilha dos caminhões. Afinal parece que não é sempre a direito. E o Yaris já está aqui a começar a abrandar um bocadinho, quinta com o pé no fundo 90. E continua a morrer. Ok, a subida acabou. Os nossos trugas. Esta autopista 1 não é paga, não se pode dizer que tenha exatamente os maiores luxos do mundo. Por exemplo, não tem iluminação, mas tendo em conta que não é paga, acho que se desculpa. Isso é muito bom. Aliás, minto, isso é bom, não é muito bom. Está a começar a chover.
ou 5 km curvos. E estamos agora em direção a Leão, onde depois começamos a descer e entramos no norte de Portugal. São 160 km à minha frente. 160 km à minha frente sem ter de virar para lá nenhum. É ser um bocadinho aborrecido, mas dá para despachar um bom bocado disto, limita a 120. E à nossa frente, um C4, não sei se aquilo é cross, é aquele C4 que tem as almofadinhas de plástico nas laterais e tem as barras de jadilho. E também tinha matrículas da exportação. Não sei se terão sido espanhóis em Portugal ou se ainda em Portugal. Eles, entretanto, saíram alguns para Burgos. É sempre engraçado quando isto acontece. É como se fôssemos companheiros de viagem. Vai ser o último depósito cheio. Ainda tínhamos muitos quilómetros, mas é para fazer aqui um top-up. A estrada de há uns quilómetros para cá piorou um bocadinho, como provavelmente dá para ver pelo barulho, ouvir. O nosso pit stop já foi feito para aí há 1 hora. Ainda antes já estamos nessa direção em Leão, perto de Leão. Metemos gasolina e eu desta vez fiz a conta quando estávamos parados e foi qualquer coisa como 6,6 litros por 100 km. Enchi mesmo até cima, até acho que deve haver algum erro na média, é por excesso, talvez tenha sido ligeiramente menos, 6,5, 6,4. E isto ao longo de 230 km mais ou menos. 6,6 sinceramente, para um motorzinho destes 1000, sempre a 120, 120 e poucos, acho perfeitamente aceitável. Não se passa muito aqui, são quilómetros e quilómetros, praticamente só com campos, coisas de serviço e com um ou outro edifício, mas nada de especial. Já começamos a ver alguns carros portugueses, caminhões a irem também em direção a Portugal, portanto, claramente já não estamos muito longe. Estava a dizer que apanhámos aqui algum piso menos bom, este não é perfeito, mas lá atrás era bem pior. E deu bem para ver que este Yaris, pelo menos esta geração, está no limite daquilo que eu acharia duro demais. Talvez já seja ligeiramente duro demais, mas eu percebo porquê. E percebo que muitos europeus querem um carro um bocadinho mais ligado à estrada. Não querem um carro que dorme demasiado e um carro ainda por cima um bocadinho alto. E é para tentar compensar isso também. O lado negativo é que em buracos seguidos, a suspensão praticamente não tem tempo de recuperar. Parece que lhe falta um bocadinho de curso de suspensão. A direção é relativamente direta e relativamente leve. O carro vai logo para onde nós queremos. Embora não se sinta particularmente o que é que as rodas da frente estão a fazer. Vou-vos mostrar, se ainda tivermos minutos suficientes de gravação, porque vai ser um vídeo longo, o tempo que este carro demora para fazer 80-120 em quinta. Estão prontos? Vamos nos 80, vou acelerar a fundo agora. Podem ir para um chá a fazer, não deve haver problema. Ou ir fazer um xixi. Ok, os 120 ponteiros já lá tínhamos chegado, os 120 reais só ali lá para os 125 de ponteiro. Foi a descer um bocadinho, portanto foi um bocadinho batota. O carro na verdade demora mais do que isto, mas é para verem que de facto recuperações num motor tão pequenino atmosférico não são a coisa mais brilhante do mundo. Bom, temos mais qualquer coisa como 100 km e poucos sempre em frente até chegar à fronteira de Verim com Chaves, por isso vamos continuar. Neste momento são quase 3 horas em Espanha, quase 2 horas em Portugal. Estamos a 58 km de Verim, entretanto queria ver se parava em algum lado para fazermos aqui uma mudança de condutor para eu descansar um bocadinho. km de Portugal, já com a nova condutora. Está quase. E já entramos. Finalmente Portugal. E já vamos começar a pagar portáteis. Obviamente a A24 tem scudos, mas como este carro tem matrícula estrangeira, matrícula de exportação, tivemos que, ao entrar na autoestrada, parar num pórticozinho específico para o efeito. Se põe o cartão e eles debitam automaticamente aquilo que andarmos. Subidas da A24 em quarta, check.
Não é uma subida que o Rover conseguisse fazer em quinta com muita genica. Se calhar fazia entrando a 120, saindo a 100, uma coisa do género. Mas este não, tem mesmo de ser em quarta e não vai propriamente a ganhar velocidade. Já passámos a barreira dos 10.000 km. Faltam-nos mais ou menos 120 até o nosso destino final. E se gajo faz um esforço em quinta a menos de 80, mas a saída está já aqui. Chegamos.